construcionismo, ele surgiu exatamente nessa crise, né, nesse racha de várias pessoas que começaram a questionar a ciência dura. Aí começa lá na teoria geral dos sistemas, né, com o Bertalanffy, que a gente viu no início do semestre. Aí a gente foi passando pela cibernética, principalmente cibernética de segunda ordem. E o construcionismo, ele nasce justamente nesse movimento do pessoal da cibernética de segunda ordem, que depois vai dialogar com Prigogine, Maturana, Edgar Morin, né? E aí o Gerken, a gente considera ele o pai do construcionismo social, né? Quando ele diz que as palavras é que vão nomeando a realidade, e não no sentido só de nomear, de reconhecer, mas de construir. A gente cria a realidade quando a gente nomeia as coisas. Então, exemplo, tal fulano é vagabunda. Não é só uma palavra vagabunda, tem toda uma construção de realidade em cima disso aí. Muda até a forma da interação que a pessoa, o interlocutor, começa a imaginar, a ter com aquela pessoa que foi nomeada como vagabunda. Ou seja, as palavras, elas não só nomeiam objetos, mas elas carregam valores. E quando carrega valores, elas criam realidade, elas constroem realidade. Não tem nada de Black Mirror aqui, tá, gente? É o real mesmo. Então, suponhamos, um psicólogo já vai atender uma família, de cara, já falando que a família é desestruturada, está criando uma realidade, está construindo a realidade. Então, isso gera, muitas das vezes, realidades extremamente preconceituosas, estereotipadas. Então, o cuidado, né, que a gente tem que tomar, agora, pegando o gancho no que o Gerken fala, e na minha aula da segunda-feira, é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Porque nós estamos criando realidade o tempo todo. A gente está construindo realidade o tempo todo. Então, não existe uma realidade que já está imposta, que já é posta, que está a priori para a gente. Não. No momento em que eu falo, olha, isso é uma cadeira, e aí quando eu vou sentar, o exemplo que eu dei na aula passada e recuperei aqui no chat hoje, eu falo, olha, mas essa cadeira custa R$ 6.000, você já nem senta nela. Ou então, quando senta, senta cheio de cuidados. Ela deixou de ser uma cadeira? Não, mas a forma com que a palavra foi valorada, criou-se uma realidade. Essa cadeira, ela é insentável, né? Ou seja, não é possível sentar, porque vai que acontece alguma coisa, quebra um braço, um pé na cadeira, R$ 6.500, eu não tenho essa grana. Isso não é só para cadeira, isso é para tudo. Então, Gerken diz que se a gente pode criar realidades colaborativas, dialógicas, que é o fundamento do construcionismo social, então por que a gente vai criar realidades competidoras de aniquilar o outro? E aí vem ao encontro, conversa, dialoga com o que o Maturana disse, né? Que quando eu estou desconsiderando o acoplamento estrutural, quando eu estou desconsiderando a importância do outro na relação, é como se eu estivesse aniquilando esse outro. Então, aí o Gerken diz, olha, nós temos tanto poder de construir realidades, porque não existe uma realidade que tem que ser a priori violenta. A violência está no valor atribuído à situação pelas palavras. Porque nós vivemos num sistema linguístico. Eu sou Patrícia, sou professora de vocês aqui, só porque vocês me valoraram nesse lugar de professora de vocês. Não adianta só a PUC falar, Patrícia, professora da Sistêmica. Isso é vazio, sabe? A Patrícia, professora da Sistêmica, ela é construída como realidade, como professora Patrícia da Sistêmica, na relação com vocês. Não existe uma realidade solta, sabe, da interação entre nós. E isso não é só a Patrícia, professora de sistêmica, isso é tudo na vida da gente. Tudo que a gente fala cria realidade, gente, porque é valorado de determinada forma, de determinada forma. E aí eu já falei isso na aula de segunda, e o Gerken também falou da questão, supremos, o exemplo da morte. A morte, ela é valorada de acordo com a cultura, né?
Então, suponhamos, se aqui no Brasil a morte é valorada, é considerada, é significada de um jeito, vocês vão ver que lá na Índia não é, né? Ou seja, na Polinésia, né? Não é, ou seja, ou é, mas é de diferentes formas, porque as culturas vão valorando as coisas através desses sistemas linguísticos. E onde tem ser humano, tem sistema linguístico, porque onde tem ser humano tem linguagem. Agora, gente, imagina nós, a nossa profissão. Existe possibilidade da gente formar em psicologia, serviço social, área do cuidado, área de humanas, sem prestar atenção na importância do sistema linguístico? Não tem jeito. Então, a gente caminhou tanto na teoria sistêmica para chegar aqui nesse ponto, né? Porque é a partir desse ponto que nós vamos trabalhar as escolas clássicas da sistêmica, que já beberam na fonte da teoria geral de sistemas, da cibernética de primeira ordem, e nas terapias hoje contemporâneas pós-modernas, que bebem na fonte principalmente da cibernética da segunda ordem e no construcionismo social, que já apregou determinada prática do psicólogo, do assistente social, das profissões do cuidado, de forma mais colaborativa, dialógica, horizontalizada, porque aqui a gente já considera o paciente como especialista. Ele é especialista da vida dele, e não o psicólogo que é especialista da vida do outro. Gente, nós não podemos nos considerar especialista da vida de ninguém. Porque toda pessoa, ela está construindo realidade. E aí, ela é especialista dessa realidade, porque é ela que está construindo, percebe? E é muito interessante como que isso é importante quando a gente imagina que até os anos 40 não existia diagnóstico de depressão. Hoje, se você pegar o DSM, você viu o Gerken falando lá, existem mais de 300 categorias de doença mental. Gente, é muito. Igual o autismo. Antigamente eu era autismo, pronto, né? Que é uma área que eu estudo muito. Aí depois já ficou autismo grave, autismo brando. Aí depois já virou Asperger, depois já virou teoria do transtorno do espectro autista. Ou seja, não é mais uma categoria só, ou é autista ou não é. Nós vimos que dentro desse transtorno existem o quê? Possibilidades de você ser mais um autista grave, um autista brando, autista moderado, tarará, tarará, tarará. Ou seja, sim, Poliana, para o construcionismo social, já que a gente vive num sistema linguístico onde palavras valoram as coisas, por que que esse sintoma da depressão ele tem que ser entendido como uma forma de linguagem, tá, Poliana? Na sistêmica de segunda ordem, no construcionismo social, todas as estruturas têm que ser compreendidas como construções sociais. Tanto do ponto de vista do sujeito, quanto no ponto de vista, aliás, nunca é do ponto de vista só do sujeito, Poliana, sempre vai ser construído na interação com o outro. Exemplo, a gente sabe que existe depressão endógena, que é aquele traço hereditário que as famílias têm. Então, você vai pegar lá, vai rastrear. Então, a primeira geração tinha um caso de depressão, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração. Mas por que que alguns desenvolvem a depressão e outros não? Sabe? Por quê? Aí vocês vão falar, porque isso é de cada um, porque isso é da interação. Ele não precisou de desenvolver esse sintoma como uma forma de linguagem. Ele achou outras linguagens possíveis. Já a pessoa que não conseguiu desenvolver aquela linguagem específica para dizer do mal-estar, para dizer da sua depressão, você vai ver que é uma depressão mais grave. Veja bem, hora nenhuma a gente descarta aqui um componente depressivo, uma tendência depressiva. Obviamente que não. Mas por que que em algumas famílias a forma com que se fala daquele primo, daquele irmão, daquele pai depressivo tende a aumentar a sintomatologia daquela pessoa? Porque está na relação, entendeu? O sintoma, ele é uma construção social. Ele é uma construção da interação social.
Aí eles vão dizer, Patrícia está quebrando tudo. Não estou, não. Até a psicanálise contemporânea, quando estuda os novos sintomas, ela já está colocando no escopo das interações, entendeu? Vai lá ver a anorexia, vai lá ver a bulimia, vai lá ver a drogadicção, sabe? Como que isso tem tudo a ver com as formas de relacionamento. Na psicanálise com objeto, né? Relação com objeto de amor, o objeto o outro. Aqui a gente sabe que é o outro. É o sistema linguístico. Não existe ser humano sem interação humana. Percebe? É uma forma extremamente pós-vanguarda de ver a psicologia, né? Tanto que são pouquíssimos os cursos ainda voltados para isso. Eu acabei de terminar a minha certificação internacional em práticas colaborativas e dialógicas pós-modernas, por São Paulo, em parceria com o Galveston Institute, lá nos Estados Unidos, porque isso é muito novo ainda no mundo. E é claro que vai achar pessoas que vão discordar disso, óbvio, né? Imagina aqueles psiquiatras bem linha dura, clássicos, que vivem com DSM aqui do lado. Tudo só está fazendo estereótipo, categorizando, pronto, acabou. Sem se preocupar na interação da pessoa, como que o sujeito se relaciona com o outro, a relação que ele estabelece, a construção social desse sintoma. Porque o psiquiatra vai dizer isso, não cabe a gente fazer isso. Mas cabe então a quem? Isso aí é coisa do psicólogo, isso aí é coisa de assistente social. Ou seja, então quer dizer que cabe a nós compreender e contextualizar socialmente o sintoma? Sim. Já que o psiquiatra está se eximindo disso, não todos, nem todos, né, gente? Verdade seja dita, tem psiquiatras muito bons, né? Que leem Foucault. Aqui no Brasil tem o Jurandir Freire Costa, que é um psiquiatra muito voltado para a medicina social, para a psiquiatria social, porque, gente, nós somos seres sociais. Então, para o construcionismo social, para a gente compreender o psiquismo, tem que ser compreendido como uma construção social. O sintoma, uma construção social. Porque nós somos seres sociais. A gente se constrói na relação social, na interação com o outro, no sistema linguístico. Por que é tão importante falar sistema linguístico? Porque a linguagem valora, ela atribui valor. E dependendo da forma com que a gente se referencia a algo ou alguém, a gente está atribuindo valor. O exemplo é a tal da mulher que é vagabunda, né? E isso, gente, vira um peso, né? Lembra que eu falei segunda-feira? Gente, as palavras têm peso, porque elas estão valorando a realidade, elas estão construindo uma realidade. Então, imagina nossa responsabilidade ao dizer de algo para o nosso paciente. O paciente chega fragilizado, o paciente chega colocando a gente num lugar que a gente não deve ficar, que é o lugar do saber, né? E aí, qualquer coisa que a gente fala, pronto, já foi valorado, já foi construída a realidade ali, o paciente já encara aquilo ali como saber absoluto. Olha o cuidado que nós, da área de humanas, temos que ter, a área de saúde, cuidado temos que ter com os nossos pacientes. Porque, às vezes, vamos lá, poxa, Patrícia, então a gente tem que se policiar o tempo todo, não digo policiar, mas ficar mais atentos, cuidadosos com o quê? As formas linguísticas que a gente está usando para conversar com o outro. Porque cria realidade, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui ou tá tranquilo? Vocês estão entendendo a pegada do consultoria social? Vocês estão entendendo porque que a gente deixa por último para estudar nessa disciplina? Porque antes a gente passa lá no início, pela teoria sistêmica, até chegar aqui, tá? Isso, mais ou menos isso, Poliana. Agora, menina, se você disser isso para o pessoal mais da psiquiatria clássica, sabe, a psicologia ortodoxa, eles vão cair matando, cair em cima de você. Porque é uma coisa muito revolucionária, é uma coisa muito nova, mas que está muito já gigante na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, na Bélgica, já tem gente antenando para isso aí, sabe? Gente, por que a gente categoriza tanto o ser humano? Porque tem coisas que a gente não consegue explicar e categoriza, que é mais fácil.
É tão mais difícil assim a gente se abrir para a relação, conversar, dialogar e ver o que está acontecendo com o outro. A gente fica 5 anos na faculdade para aprender a dialogar, gente. E muitas das vezes sai. Eu tenho aluno no quarto. Olha, gente, eu tenho aluno no primeiro período, pego lá no início da faculdade. Depois eu pego eles no meio do curso, quinto e sexto período, pego no 10º período. Você vai ver que tem aluno que chega no 10º, tão engessado. Eu já sei o que eu vou fazer, minha abordagem é essa, não quero escutar isso, porque isso para mim não é importante. Eu falo, poxa, ficou 5 anos para aprender a dialogar, para chegar no 10º período tão engessado? Então fica meu apelo aqui, gente, eu vou continuar fazendo esse apelo. Tem 28 anos que eu sou professora universitária, que eu dou teoria STEM. Tem 28 anos que eu peço vocês, gente, não se fecham para o diálogo, por favor. Não se fechem para uma atitude mais colaborativa, dialógica com o seu paciente. Porque o paciente sabe da vida dele. Ele não chega como uma tábula rasa nos nossos consultórios, mas não chega mesmo. Quando ele chega para a gente, ele já tentou várias alternativas, ele já se perguntou, ele já se interrogou, ele já criou várias realidades em cima dos dispositivos que ele tem. E aí você tem que se considerar como um bom interlocutor desse sujeito. Uma pessoa que está ali com uma curiosidade genuína, aberto para ele, aberto para o diálogo, para a possibilidade de, na narrativa, você construir uma nova, junto com ele, né, gente? Sempre junto. Quem sabe construir uma nova realidade com ele? Uma realidade que não seja tanto do adoecimento. Percebe? Exatamente. A teoria é como se fosse assim, um primeiro chão, sabe, Deicilene? Ali a gente vai construindo realidade em cima do que a gente está lendo, a gente vai construindo realidade em cima do que a gente está estudando. Ó, se você for pegar uma aula de teoria sistêmica com uma professora outra, você vai ver que a forma linguística dela apresentar a teoria sistêmica vai ser diferente da minha. Não tem nem melhor nem pior, como diz o Guercke, mas existem formas diferentes de valorar as coisas. Então, vai ver que a teoria sistêmica, ela me capturou mais em determinado sentido, assim, alguma coisa que foi mais importante para mim. Obviamente, eu vou trabalhar, vou me dedicar mais àquilo com que eu me identifiquei mais. Já a outra professora, quando vai dar teoria sistêmica, ela se identifica mais com o outro lado. E por aí vai, não é porque uma professora é pior ou melhor do que a outra. Que vai muito em cima do quê? Das palavras, dos valores atribuídos e das construções das realidades que a gente vai fazendo. Vocês estão percebendo que eu estou usando o plural o tempo todo, né? Construções de realidades. Porque nós já vimos, Guercke disse hoje também, que não existe a verdade maiúscula, né? Com V maiúsculo, aquela que engloba a vida todo, o mundo todo. Não, existem, como diz o Foucault, sistema de verdades. Verdades com V minúsculo. Porque as coisas mudam o tempo todo. Pós-modernidade é isso. Lembra que o Bauman fala que é tudo líquido, né? Ou seja, o que é sólido desmancha no ar, tá? Aí eles vão falar assim, não, mas então fica muito difícil, porque tudo fica muito relativizado. Não, não. Não é que tudo tá, Deus dará. Só que você tem que estar atento às formas com que os pacientes de vocês estão construindo a realidade sobre aquilo. Não é que tá, Deus dará. Agora, imagine que legal quando você acredita que tudo é possível e passível de mudança. É muito mais potencialmente interessante você olhar para o sujeito acreditando na mudança. Agora, se ele não acredita, não cabe você falar, você tem que acreditar. Não, você tem que conversar com ele para ver que tipo de realidade que ele está construindo em cima daquilo ali. E não forçar a sua, porque você é um mestre, um doutor, um pós-doutor em psicologia. Você sabe mais do que ele para poder mudar a realidade dele. A gente não muda a realidade de ninguém. Não muda. A gente pode estar junto no processo de desconstrução, construção, reconstrução, e mesmo assim com a aval do outro. Porque se ele não permitir, se ele não autorizar, não tem entrada. Tá, gente? Ficou claro?